Amém. Glória a Deus. Aleluia. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Eu peço que os irmãos abram em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Antes de lermos a palavra do Senhor e entrarmos na ministração, eu gostaria de agradecer a Deus primeiramente por ter me dado mais uma oportunidade de estar aqui para anunciar a sua palavra. Agradecer também ao pastor e às irmãs que estão dirigindo pela confiança. E o agradecimento a Deus hoje ele é ainda mais especial do que o normal, porque essa semana Deus me deu um livramento muito grande. Glória a Deus. Eu estava indo para a faculdade quarta-feira, estava chovendo e eu vou de moto para a faculdade. E aconteceu que pouco antes de eu parar em um sinal, a moto derrapou. Eu não estava muito rápido, mas ainda assim a moto acabou derrapando porque moto e chuva é um negócio muito complicado. Aconteceu que a moto caiu e por um milagre divino a moto caiu e parou. O normal é que quando a moto cai, é que ela cai e saia deslizando. Só que graças a Deus ela caiu e parou. Porque se eu tivesse deslizado com a moto, eu teria acabado parando na frente de carros que estavam passando por conta do outro sinal que quebrou. Além do mais, os danos físicos foram mínimos. Glória a Eu só Deus. tive um inchaço no joelho, um inchaço no tornozelo, enquanto o apoio do meu pé, o apoio da moto do pé, ele quebrou e entortou. O apoio de ferro quebrou e entortou e eu estou bem, graças a Deus. Aleluia. Então, só tenho a agradecer a Deus e também pedir aos irmãos que continuem orando por mim e pela minha família. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Glória a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando o pastor me chamou para pregar em cima desse tema, preparados para a vinda do Senhor, eu fiquei um pouco pensativo. Porque pregar é uma responsabilidade muito grande. Pregar você tendo um tema livre já é uma responsabilidade muito grande. Você pregar em cima de um tema pré-definido é algo que, para mim, pelo menos, é uma responsabilidade ainda maior. Porque eu tenho que me ater a ser coerente àquilo que Deus quer falar através de um propósito que Ele já colocou no coração de outra pessoa. Então, quando o pastor me fez esse convite, eu fiquei muito pensativo. Eu orei, meditei e fui ler a palavra. E o Senhor, Ele colocou uma pergunta no meu coração. E essa pergunta será a base, será o tema da ministração de hoje. A pergunta é: como nos preparar para a vinda do Senhor? É muito comum que quando a gente fala sobre esse tema, vinda do Senhor, volta de Cristo, arrebatamento, seja feita uma pergunta: quem aqui está preparado para o Senhor Jesus voltar? E tão comum quanto a pergunta ser feita é a igreja responder quase que unanimemente e quase que imediatamente, levantando as suas mãos, dizendo que está preparado. Mas será que todas as vezes que nós levantamos a nossa mão, nós realmente estamos preparados para Jesus voltar naquele momento? Será que a gente entende o que significa estar preparado para a volta de Jesus? E melhor, será que a gente sabe como se preparar para a volta de Jesus? O escritor aos Hebreus ele é muito claro e muito preciso ao dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele deixa muito claro que sem santidade, sem santificação, não existe como nós vermos ao Senhor. Portanto, nós podemos concluir que uma vida de santidade é a melhor, se não a única forma de nós nos prepararmos para a vinda do Senhor. Aleluia. Só que uma vida de santificação, ela vai exigir algumas coisas de nós. Ela exige esforço, ela exige renúncia e exige que tenhamos intimidade com Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao lermos o mesmo texto, porém na versão King James, nós vamos ver que o tradutor, ele não usa a palavra seguir, ele troca pelo termo esforçai-vos. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
E eu acho muito inteligente, muito bela a forma como ele usa essa palavra, porque traduz exatamente o que é uma vida de santidade: esforço. Ninguém pode chegar aqui e dizer: hoje eu vou ser santo, e virou santo. Uma vida de santidade não é algo que acontece do dia para a noite. Você viver uma vida em santificação não é algo fácil, necessita de esforço. E por isso eu acho muito belo esse uso do termo esforçai-vos, porque ele traduz perfeitamente uma vida de santidade. É esforço. Jesus vai falar em Mateus capítulo 11, versículo 12, que o céu é tomado à força. Outras traduções dizem: o céu é tomado pelo esforço. E isso só corrobora o texto inicial, onde nós vemos que para chegarmos ao céu, para termos santificação que nos leva ao céu, precisamos nos esforçar. Mas nos esforçar em relação ao quê? Todo esforço é em relação a alguma coisa. E esse esforço específico é em relação ao quê? A vida do crente, ela é muito conturbada, porque todos os dias nós precisamos lutar contra nós mesmos. E o esforço a que o escritor ele se refere, o esforço a que Cristo se refere quando fala que o céu é tomado pelo esforço, o céu é tomado à força, é na luta diária que nós temos contra a carne, na luta diária que nós temos contra o pecado. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não fazeis o que quereis. Todos os dias no nosso interior existe uma batalha sendo travada. A gente não vê, mas todos os dias uma guerra está acontecendo no nosso interior. A carne e o espírito militando um contra o outro. E basta a nós, e cabe a nós, perdão, decidirmos quem vai ganhar. Paulo lhe aconselha: vivam pelo Espírito, e de forma alguma vocês vão fazer os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, e podem ter certeza que nessa guerra diária de luta de carne e Espírito, a carne não vai vencer. Porque todos os dias, meus irmãos, podem ter certeza, a sua carne vai clamar por prazeres mundanos. A sua carne vai lutar por fazer aquilo que vai te tirar de uma vida de santidade. A sua carne todos os dias vai te puxar para viver uma vida de pecado, pecaminosidade e promiscuidade. Mas ao mesmo tempo, todos os dias, o Espírito do Senhor, podem ver que ali é Espírito com a maiúscula, o Espírito do Senhor vai lutar contra a nossa carne, porque o Espírito não quer que a gente viva em pecado. O Espírito não quer que a gente viva para fazer as vontades da carne, mas ele luta para que a gente viva em santidade. E viver em santidade, mais uma vez, não é fácil. É necessário renúncia. Por isso que Paulo vai dizer: vivam pelo Espírito, e desse jeito vocês não vão satisfazer os desejos da carne. É renúncia. Os desejos da carne, o pecado, meus irmãos, ele é agradável aos nossos olhos. Quando estamos pecando, quando estamos vivendo uma vida de pecado, pode ter certeza, naquele momento estamos nos satisfazendo. Mas Jesus, ele não nos chamou, Jesus não nos criou, não nos escolheu. Jesus não morreu naquela cruz para que nós vivamos por momentos. Jesus não se entregou e ele não está voltando para buscar uma igreja que vive de momentos, não. Porque momentos não valem de nada comparado àquilo que o Senhor tem preparado para nós. E a única forma de estarmos preparados para isso é através de uma vida de santidade. Nós temos que renunciar à carne. Todos os dias lutarmos junto do Espírito contra aquilo que a carne nos propõe. Pode ter certeza, a sua carne, a sua vontade é pecar. A nossa vontade é pecaminosa.
Mas quando nos entregamos à vontade de Cristo, pode ter certeza que muito melhor do que um prazer mundano é viver uma vida de santidade com o Senhor. Muito melhor do que um momento onde nós satisfazemos a nossa carne é vivermos mais e mais momentos aqui com Ele. Momentos não se comparam com a eternidade. Momentos não se comparam com o propósito que o Senhor tem para nós. Daniel e seus amigos foram um exemplo claro de renúncia. Eles tinham à sua frente o banquete real. Eles tinham à sua frente pratos deliciosos que certamente ao estômago deles fariam muito bem. Mas o texto vai dizer que Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Todos os dias o inimigo coloca na nossa frente pratos que vão nos deixar tentados. Porque pode ter certeza, o inimigo é esperto. Ele não vai tentar a gente em algo que ele saiba que não existe a menor possibilidade de cairmos. Se alguém aqui não tem a menor, nunca teve a menor atração pela bebida, ele não vai tentar nessa área. Obrigado. Nunca vai tentar nessa área. Mas se a pessoa uma vez já foi tentada, é ali mesmo que ele vai trabalhar. Então a gente pode entender que os locais, as áreas que o inimigo mais vai trabalhar, é onde mais nós temos possibilidade de cair. Então tenham certeza, o pecado ele vai te atrair. O pecado ele vai te chamar. Assim como aqueles pratos chamavam a atenção, o pecado ele também chama a nossa atenção. Mas Daniel e seus amigos não se contaminaram. Quantas vezes nós temos a oportunidade de escolher renunciar ao pecado ou então nos entregarmos a ele? Vivermos para Deus ou vivermos uma vida de pecado? Será que todas as vezes que o pecado tem batido a nossa porta, nós temos fechado ainda mais ela, perdão? Será que temos trancado ela de vez e deixado apenas com que o Espírito Santo venha imperar no nosso ser? Não existe vida de santidade sem renúncia. Não existe sermos santos se todos os dias nós cometemos deliberadamente algum pecado. E aqui eu acho importante deixar claro que viver em santidade, que uma vida de santidade não significa que nós nunca mais vamos pecar. O único homem que nunca pecou foi Jesus. Nenhum outro é igual a ele. O que significa viver em santidade em relação ao pecado é como eu gosto sempre de falar quando tocamos no assunto na sala dos pré-adolescentes. Imaginemos um caminho, o caminho da vida do cristão. O final desse caminho é o céu. Só que esse caminho é cheio de buraco, esse caminho é cheio de pedra. E todos os momentos, quando queremos viver em santidade, nós tomamos cuidado para não tropeçar. Porém, em alguns momentos tropeçamos. Só que quando tropeçamos, nós nos levantamos e entendemos que aquele tropeço foi simplesmente um acidente de percurso. Não vivemos tropeçando, porque Cristo ele não nos chamou, não nos libertou, não deu a nós a sua graça para que vivamos pecando. Não é para vivermos em pecado que a graça existe, não. A graça existe para nos redimir do pecado. Paulo fala que não é porque Cristo derramou sobre nós a sua graça que então podemos viver pecando. Não, mas o que significa é que pela graça de Jesus nós temos a possibilidade de estar libertos do pecado. Amém. E Cristo ele oferece a nós a verdadeira liberdade. Gálatas 5, versículo 1 vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Estar livre, ter liberdade não significa poder pecar a qualquer momento. Não. Muitas pessoas acham que liberdade é eu poder fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, pecar como eu quiser, sem me importar com as consequências. Mas isso não é liberdade, isso é escravidão. Escravidão do pecado. A verdadeira liberdade é entendermos que não precisamos dos prazeres do pecado. A verdadeira liberdade é entender que não precisamos das felicidades que o pecado nos traz, porque a maior felicidade é saber que Jesus um dia veio nessa terra, morreu por nós para salvar
a nossa vida. Ele mesmo vai falar em Mateus capítulo 16, versículo 24. Aleluia. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Nós vemos 3 passos: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e acompanhe. O primeiro passo é a renúncia, negar a si mesmo. A gente pode fazer uma ligação desse versículo, inclusive, com Gálatas 2:20, quando Paulo fala que já fui crucificado com Cristo, e por causa disso agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive. E essa vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé em Cristo. Aleluia. O negar a si mesmo que Jesus fala é olhar para tudo aquilo que existe em você, olhar para os seus desejos, olhar para os seus sonhos, olhar para as suas aspirações, olhar para as suas vontades e entender que na maioria das vezes tudo isso vai te afastar de uma vida de santidade. E nesse momento em que entendemos isso, negar a tudo isso que provavelmente vai nos afastar de Cristo, crucificar junto com Cristo o nosso eu. Já estou crucificado com Cristo. Tomar a sua cruz significa a vida de esforço, a vida árdua, que é viver em santidade. Porque como já foi falado nessa noite, como já falei nessa noite, viver com Cristo, viver uma vida de santidade requer esforço. Mas o bom de vivermos uma vida levando a nossa cruz é entendermos que por mais pesado que seja o fardo, de nós escutarmos afrontas por sermos cristãos, por mais pesado que seja o fardo de sermos menosprezados por dizermos que só Jesus salva, por mais pesado que seja o fardo de sermos discriminados por não nos rendermos àquilo que esse mundo nos propõe, nós podemos viver tranquilamente, sabendo que em Cristo o jugo é suave e o fardo é leve. Com Cristo, nós podemos tranquilamente crucificar o nosso eu, crucificar as nossas vontades e viver a vida dele em nós. Porque as nossas vontades não vão nos oferecer nada que seja melhor do que viver a vontade de Cristo. Por último, como é que a gente consegue viver uma vida de santidade? Como é que a gente consegue viver uma vida sabendo qual a vontade do Senhor, se nós nem ao menos temos intimidade com Cristo? É muito fácil dizer: eu conheço a Deus, eu sei quem é Jesus, Jesus mora aqui no meu coração. Mas quando a gente vai ver a vida da pessoa não tem intimidade com o Senhor. Conhecer a Deus é importante, mas Oséias vai falar para conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Muitas vezes a gente se limita a apenas saber quem Jesus é. Muitas vezes a gente está confortável em apenas dizermos: eu conheço a Deus. Às vezes estamos confortáveis em viver no raso. Mas Cristo não nos chamou para viver no raso. Cristo não nos escolheu para que vivamos uma vida apenas de dizer: eu sei quem é Jesus. Ele nos chamou para cumprirmos o que diz o resto do versículo de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer a Senhor. Ezequiel fala de uma visão que Deus deu a ele, onde o anjo levava ele até a beira de um riacho. E lá, o anjo mandava ele entrar nesse riacho. E quando ele entrava, a água ficava nos tornozelos. E o anjo manda ele entrar ainda mais. E quando ele entra mais, a água bate no joelho. Só que o anjo fala: entre mais um pouco. E ele vai entrando cada vez mais a fundo daquele riacho. E as águas chegam até a sua cintura. E ainda mais o anjo fala: entre. E ele entra. Até que chega um momento em que ele não consegue ficar. Da mesma forma, o Senhor está dizendo para nós nessa noite: eu não quero que o nível de intimidade que eu tenho com você seja só no tornozelo. Entre mais um pouco, se aprofunde um pouco mais em me conhecer. Você quer viver uma vida
intimidade. E aí, nesse momento que você entrar, nesse momento que você se permitir ter intimidade com o Senhor, as águas chegarão à sua cintura. Mas saiba, não é suficiente. Ele quer que a sua intimidade com Ele seja transbordante, para que as pessoas olhem para você e falem: ele tem intimidade, ela tem intimidade. Ele não só conhece de boca, ele proclama Jesus com o seu coração. A gente tem visto pessoas proclamando Jesus com suas bocas, mas o seu coração não mostra Jesus. Nós temos que buscar intimidade com o Senhor, porque não tem como eu dizer que sou amigo de alguém se eu não busco conhecer a essa pessoa. Não tem como eu dizer que tenho intimidade com alguém se eu não sei o que ela gosta, o que ela não gosta, o que fazer para ela sorrir ou o que não fazer para ela chorar. Não tem como dizer que eu tenho intimidade. Então, como nós queremos dizer que temos intimidade com o Senhor, se nós não conhecemos o suficiente ao ponto de sabermos a sua vontade? Temos todos os dias, meus irmãos, que vivermos buscando ao Senhor. Temos que viver buscando ao Senhor, buscando conhecer ao Senhor. Daniel, como já foi falado, ele resistiu às tentações, mas ele só resistiu porque ele tinha intimidade com o Senhor. A gente vai ver que quando o rei teve o sonho e ninguém conseguiu interpretar aquele sonho, a primeira coisa que Daniel fez foi orar. A primeira coisa que Daniel fez foi buscar ao Senhor. Nós podemos ver que a intimidade e o amor que Daniel tinha por essa intimidade com o Senhor era tão grande que nem mesmo sob a ameaça de morte ele deixava de buscar o Senhor. A Bíblia vai nos falar que foi baixado um decreto na Babilônia, onde qualquer homem que adorasse outro Deus, além do rei, seria jogado à cova dos leões. E o que Daniel faz? Entra no seu quarto, fecha a porta, abre a janela e ora. Será que nós temos essa mesma intimidade com o Senhor? Será que nós temos esse mesmo apreço, esse mesmo amor por ter uma vida de intimidade com o Senhor que Daniel tinha? Meus irmãos, o Senhor ele tem preparado para nós coisas maravilhosas. Se a gente for ler Apocalipse, a gente vai ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É um lugar maravilhoso, é um lugar lindo, mas para que a gente entre lá, para que a gente chegue lá, para que estejamos realmente preparados para vivermos com Cristo, precisamos viver uma vida de santidade. Tem um exemplo que eu sempre dou também quando chegamos no assunto volta de Jesus, na sala dos pré-adolescentes, que é, imaginem que eu tenho um estabelecimento ou uma casa, e lá eu firmo um código de vestimenta. Ninguém entra de chinela de dedo, bermuda ou camisa regada. A pessoa que tentar entrar lá vai ser barrada. Da mesma forma é o céu. O código de vestimenta não é que nem o nosso, mas o código de vestimenta do céu são vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. E não tem como nós mantermos as nossas vestes brancas se não vivermos uma vida de santidade. A Bíblia fala em Apocalipse 22, 5, como vamos ler. Apocalipse 22, 1 ao 5, perdão, o seguinte: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade, de uma e outra margem. De uma e outra margem do rio, perdão, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim, já não haverá mais noite. Nem necessitarão eles das luzes dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O Senhor prometeu para a gente que um dia Ele vai voltar.
Glória a Deus. Ele prometeu para a gente que um dia Ele virá para buscar a sua noiva. Aleluia. Mas para que a gente esteja preparado, para que no dia do arrebatamento nós o encontremos nos ares, precisamos viver em santidade. Nós lemos aqui agora um rio translúcido como cristal, um lugar onde de uma a outra margem do rio existe uma árvore, a árvore da vida. Lá não vai precisar de luz, porque não haverá escuridão, porque o próprio Deus iluminará aquela cidade. Naquele lugar não haverá morte, não haverá dor, não haverá choro. Naquele lugar não haverá pecado. Mas para que cheguemos até o céu, para que nós estejamos preparados, precisamos viver em santidade. Portanto, meus irmãos, por mais difícil que seja a caminhada cristã, e podem ter certeza, é difícil. Quem fala que viver com Cristo é fácil está mentindo. Viver com Cristo não é fácil porque exige de nós renunciarmos muitas vezes aquilo que nós mais queremos. Muitas vezes viver uma vida com Cristo, uma vida de santidade, vai exigir de nós permitirmos que Ele controle tudo, inclusive os nossos sonhos. Muitas vezes Ele vai se impedir que a gente abra mão daquilo que nós amamos por amor a Ele. Glória a Deus. Muitas vezes Ele vai pedir sim, que nós vivamos uma vida onde tudo aquilo que nós queremos será negado para fazer a vontade dele. Mas muito melhor do que uma vida onde satisfazemos a nossa vontade. Muito melhor do que uma vida onde satisfazemos o nosso eu. Muito melhor do que uma vida onde vivemos momentos e mais momentos e outros momentos muito deliciosos com o pecado. É uma vida eterna com Ele. E para que cheguemos lá, precisamos de esforço para denunciar o pecado. E a gente só entende isso tudo quando vivemos uma vida de intimidade. Porque vivendo uma vida de intimidade com aquele que determinou os parâmetros de santidade, nós então poderemos viver em santidade. E a partir do momento em que vivemos em santidade, meus irmãos, podem ter certeza, por mais difícil que seja, o jugo se torna suave, o fardo se torna leve, porque a nossa esperança não estará mais aqui nesse mundo, a nossa esperança estará no céu. E enfim, estaremos preparados para a volta do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Jesus, aleluia. Que nós possamos deixar, meus irmãos, com vestes brancas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os auxiliares em Mateus e todos os irmãos que estiveram conosco nessa noite.